Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo e hoje vamos trabalhar mais um tópico a respeito da pedagogia da educação, da filosofia da educação, um estudioso bastante famigerado desse ramo, que é Saviani, Demirval Saviani, doutor pela Unicamp, né? Vamos ver o que ele tem a nos ensinar sobre esse tema. Muito bem. Então, o tópico do artigo dele, indicado pela coletânea da UFTM, é a Organização da Educação Nacional, Sistema e Conselho Nacional de Educação, Plano e Fórum Nacional da Educação, de Demerval Saviani. Então, ele vai explicar o que é sistema, o que é sistema nacional, o que é Plano Nacional de Educação e a importância do Fórum Nacional de Educação. Vamos junto nessa? Se você precisar de mais aulas sobre isso, mais aulas não, né? Mais discussões sobre isso, na descrição do vídeo nós temos mais. Assista, compartilhe, comente, né? Para a gente perceber se estamos no caminho certo ou errado, tá bom? Então vamos lá. Por que alfabetizar um país? Olha o que ele diz. Historicamente, a emergência dos estados nacionais no decorrer do século XIX foi acompanhada da implantação dos sistemas nacionais de ensino nos diferentes países, como via para a erradicação do analfabetismo e a universalização da instrução popular. Então, aqui ele coloca três pontos importantes, né? Erradicar o analfabetismo, isso aqui vai entrar no Plano Nacional de Educação, tem uma aula sobre PNE aqui embaixo, tá? Universalização da instrução popular. Por que devemos instruir uma população? Primeiro, isso aqui vai gerar uma independência do sujeito alfabetizado em relação aos aparelhos do Estado. Ele vai usar menos o hospital público, menos o transporte público, né? Isso proporciona uma vaga para aquele que realmente não teve a condição. E outra coisa, se todos os países estão fazendo isso, nós não podemos ficar para trás. Então, uma forma de equalizar a globalização é dar oportunidades iguais para as pessoas, né? Então, nós precisamos acompanhar essa onda, né, que aconteceu no século XIX. E o Brasil, ele está muito lento, porque a alfabetização nacional dele só se dá a partir do século XX, no governo de Vargas. Vamos ver se ele fala isso para a gente, tá? Então, o processo de alfabetização do Brasil aí começa com o Manifesto dos Pioneiros da Educação, e logo, logo nós teremos uma aula sobre ele, né? Nós vamos estudar esse livro aqui, né? Política Educacional no Brasil, e ela fala exatamente, né, aqui nos primeiros tópicos, os primeiros anos da educação do Brasil, na colônia, no Império, na República, e fala exatamente dos pioneiros da educação, depois fala da educação no governo militar, até a gente chegar no Brasil democrático. Então, esse livro aqui, importantíssimo para você. E depois dele, nós vamos trabalhar esse aqui, né? Sistema Nacional de Educação, beleza? Então, aí, ó, já temos umas aulinhas projetadas, são as últimas. Só faltam esses daqui para a gente terminar o nosso curso para o concurso da UFTM, né? É óbvio que outros concursos na área da educação também vão usar esse material, que realmente é o que nós temos de conjunto na educação brasileira, tá? Em 34, o Saviani fala para nós que nós temos aqui a primeira ideia de alfabetização nacional, uma tentativa de criar um sistema. Então, nós temos aqui a educação, mais ou menos responsabilidade do Estado. O Estado, então, que era mais desenvolvido, tinha mais dinheiro, como São Paulo, Minas, conseguia desenvolver mais, né? Nós tínhamos aqui, por exemplo, na época, na passagem da Primeira República, no café com leite, o café como sendo um dos principais itens de exportação e aquecimento da economia do Brasil. O governador de São Paulo, Prudente Moraes, ele conseguiu importar duas professoras americanas e implantar um sistema de alfabetização que foi capaz de projetar de 25% de alfabetizados no Estado a 75% de alfabetizado no Estado. Não é à toa que depois do governo das espadas, ele se torna o presidente da República, o primeiro civil é Prudente Moraes. Então, como o sistema brasileiro, o sistema não, né? O sistema estadual é que era responsável pela alfabetização, precisou alguém pensar o Brasil como um todo. E aí aparece pela primeira vez na Constituição de 34 essa ideia de que o governo federal deveria coordenar esse sistema de alfabetização, para pensar no Brasil como um todo. E o Demerval explica aqui, para a gente entender a palavra sistema, nós temos a junção de duas coisas, as bases e as diretrizes. O que é base?
Base é justamente o início de tudo que sustenta. O que é o fim? Onde se quer chegar? E aí a gente vai ter, então, a LDB, as bases da educação brasileira, as leis de diretrizes básicas, que vão sofrer evolução até chegar na última, e a última que cai no nosso concurso, né, 9394 de 1996. Mas a gente teve mais, acho que duas antes dessa, né? E nós tivemos aqui as diretrizes, que são os DCNs, que vão dizer a que ponto devemos chegar, tá? Ele também nos diz o seguinte: sistema é uma unidade na diversidade. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, vamos colocar Rio de Janeiro e todas as outras unidades federativas. Isso aqui representa a nossa diversidade. Aqui a gente fala menino em Minas Gerais, fala piá no Mato Grosso, fala guri no Sul, isso é uma diversidade. E aí, o que é uma unidade? A gente entender que isso faz parte de um todo. Então, aqui, quem vai organizar e amarrar esse todo? É o sistema federal, a federação, tá? Então, apesar dos estados e dos municípios terem as suas autonomias, suas secretarias de educação, nós vamos ter o regime de colaboração garantido pela LDB e coordenado pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, tá? Então, ele continua dizendo, o todo que articula variedades de elementos. O que é sistema? É reunir, coordenar, articular. O sistema pressupõe planejamento. Para que planejar? Para superar o espontaneísmo. A educação não pode ser feita, vamos lá ver o que dá. Por isso que a maioria dos pedagogos, dos coordenadores de escola, pedem planejamento de ensino. O professor que está ali trabalhando, ele fica chateado porque ele tem um acúmulo de serviço, uma vez que a maioria deles ou trabalha em várias escolas ou tem várias turmas, em função de salário e tudo mais. Mas vamos imaginar uma situação ideal. Você trabalha 20 horas aula por semana e trabalha mais 20 horas aulas para preparar as aulas, para se dedicar. Você ganha bem, por isso vamos imaginar que você ganhe bem. Fazer o planejamento significa deixar a educação em primeiro lugar e evitar espontaneísmo. Você descansou, você dormiu bem à noite, sua aula já está planejada, é certeza que vai ter um sucesso lá. Tá? A improvisação não pode fazer parte do processo de um sistema que visa uma emancipação de toda uma nação. Os amigos da escola não podem fazer parte, os amigos da escola não têm preparação didática, os amigos da escola eles estão ocupando o espaço que era do Estado ocupar, os amigos da escola vão lá tapar buraco, e, quer dizer, se a escola fosse organizada de uma forma competente, não precisaria dos amigos da escola, entendeu? Então, em síntese, né, a ideia de sistema é esse todo, né, que seria a responsabilidade da federação, em relação às partes, que seriam os estados e os municípios. Então, para isso, nós temos o Conselho Nacional de Educação, que é a instituição de uma instância com representação permanente da sociedade civil, para compartilhar com o governo a avaliação da política nacional. Então, para que serve o Conselho Nacional de Educação? Para avaliar se a política nacional está adequada ao planejamento prévio, lá do Plano Nacional de Educação. O que é essa política de educação que vai ser avaliada pelo CNE? A política de educação está aqui, ó. Quando acontece que troca de governo, nós voltamos a estaca zero. Por quê? Aqui em Uberaba, por exemplo, quando eu era criança, a gente falava assim, ó, vamos lá no postinho de saúde vacinar? Eu me lembro que quando eu era criança, o governo, na época, era do Wagner do Nascimento. Lembro até do slogan, Wagner do Nascimento, nascimento de um novo tempo. E aí, de repente, eu cresci um pouco mais, virou Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica de Saúde era no governo, se eu não me engano, ali da prefeitura do Luiz Neto, né? Depois veio o Anderson Adalto e virou CAM, que seria Centro de Atendimento Médico. E agora é UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Eu estou colocando aqui uma mudança só no nome, mas para a gente perceber que quando troca de governo, o governante quer imprimir a sua marca. Ele não quer continuar um projeto, ainda que seja um projeto de qualidade. O projeto Minha Casa e Minha Vida parece que virou o nome Brasil Verde e Amarelo, né? Casa Verde e Amarelo, uma coisa assim, sabe? Então, a impressão dessa marca, ela acaba jogando o que há de avanço para trás, não é? Então, eu acho que deve existir oposição.
A oposição política, ela garante uma vigília para aquele que está na situação. Mas essa oposição, ela não pode existir naquilo que está dando certo. Entendeu? E isso é um problema sério. Porque quando você fala em educação, olha só, a educação nunca se resolve com um governo, porque um governo, ele governa por 4 anos. Se por acaso for eleito, a gente vai colocar 8 anos de governo. 8 anos, gente, não cobre nem os anos iniciais da educação básica obrigatória, que vai dos 4 até os 14 anos, né? São 10 anos, na verdade, 9, né? Então, veja, nós temos aí uma situação em que é preciso pensar o governo agora, e seja lá quem for daqui a 4, 8, 12 ou 16 anos, que aquele projeto ele tem que estar em andamento. Então, é necessário uma maturidade política muito grande para isso acontecer, não é? Um projeto que começa com a criança com 4 anos de idade e termina com um sujeito formado com mais ou menos 21, 22 anos de idade, ele vai demorar aí seus 17 anos para você perceber que concluiu. E mais, vamos colocar uns 5 anos de experiência para ver se o que foi produzido deu certo. Tá? Por isso que a educação é muito difícil de ser resolvida no país, porque ela demanda uma visão a longo prazo. Os políticos têm uma visão circunscrita aqui, né? Por que circunscrita aqui? Ó, veja, os políticos eles não fazem nada nos 2 primeiros anos de governo, dizendo que estão pagando dívida do governo anterior. Aí depois, quando chega nos 2 últimos, eles começam a produzir coisas para ficarem na mídia e serem reeleitos nos próximos anos. E isso aqui, essa produção de coisas, ela se dá na visibilidade social. Então, eles vão produzir viadutos, vão asfaltar as ruas da cidade, né? Eles vão trabalhar naquilo no que, no momento, dá significado aos votos. É difícil criar um projeto de 30 anos para uma escola, então, nesse sentido. Olha só o que o Sabiano diz para nós. Enfim, o título 4 da LDB, denominado Organização da Educação Nacional, tem início com a reprodução do caput do artigo 211 da Constituição Federal. O que fala? Que estipula que, como tarefa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a organização em regime de colaboração dos sistemas de ensino. Então, a gente vai ter um sistema municipal de educação, um sistema estadual de educação e um sistema nacional de educação. O sistema municipal é lógico, né? Ó, vai ser de responsabilidade do município, o sistema estadual vai ser de responsabilidade do Estado e o sistema nacional vai ser de responsabilidade da União. Mas como eles têm que viver em regime de colaboração, quem que vai coordenar isso? A União, que vai coordenar, então o Estado pode fazer a mais, o município pode fazer a mais, nunca menos, porque existe uma lei geral, né? E quando cada unidade dessa cumprir a sua função, ela pode ajudar a outra. Qual que é a função, por exemplo, do sistema municipal de ensino? É cuidar de uma educação que vai da creche, então a creche cuida de 0 até 4 anos, e vai cuidar dos 4 anos até os 14 anos. Ou seja, o ensino fundamental, infantil e fundamental, é de responsabilidade do município. O ensino estadual, alunos de 15, 16, 17 anos, alunos, então, do ensino médio, tá? E o sistema nacional, os adultos, que seriam as faculdades. Agora, quem vai coordenar a formação de professores? É a União. A União que vai formar professores nas universidades para que eles trabalhem nesses estados e nesses municípios. Se a prefeitura já conseguiu colocar todos os alunos na escola e está sobrando caixa, ela pode ajudar o Estado. Isso é sistema de colaboração e vice-versa, tá? Então, pode ter uma universidade de responsabilidade do Estado? Sim, ela estará subordinada ao sistema federal de educação, mas ela pode ter, como é a Municipal de Franca, né? Uma faculdade ligada à área do direito, né? Mas que pertence ao município. Beleza? Muito bem. Qual é a competência, opa, aqui eu não consigo ler, de cada sistema de ensino? O que é, qual a diferença entre sistema de ensino e sistema nacional de ensino? Opa, legal aqui, né? Então, vamos pensar o seguinte, eu acabei de responder na outra tela, mas vamos esquematizar aqui bonitinho, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, quantos sistemas de ensino nós temos? Quantos níveis de educação nós temos? Vamos colocar aqui níveis. Níveis, nós temos 2 níveis. 2 níveis. Quantos nós temos de sistemas? Sistemas, nós temos 3 sistemas.
Beleza, professor, não estou entendendo. Qual que é a diferença? Vamos lá. Sistema Municipal de Educação, Sistema Estadual de Educação e o Sistema Nacional de Educação. Tá, o sistema municipal a gente já sabe, vai cuidar da creche, vai cuidar da educação infantil, mais do ensino fundamental. Isso que compreende, então, de 0 até 14 anos, beleza? Dessa faixa aqui, qual é a obrigatória? A obrigatória, vou até colocar outra cor aqui, tá? Ó, obrigatória é isso aqui, ó, ensino fundamental e ensino infantil, que vai de 4 anos para frente. Então, isso aqui, ó, é educação obrigatória, faz parte, são os anos iniciais da educação obrigatória, tá? Ah, creche não é obrigatória? Não, creche não é obrigatória. Ah, entendi. E agora? E agora eu posso pensar que a Secretaria Estadual vai cuidar de alunos do ensino médio. E alunos do ensino médio, a gente sabe que tem 15, 16 e 17 anos. Ah, tá. Estuda quem quer? Não. Esse também é obrigatório, tá? Então, obrigatório. Então, qual é a idade obrigatória de estudo no Brasil? De 4 aos 17 anos, tá? Então, isso aqui a gente chama de educação básica obrigatória. Fechou? Obrigatória. Ó, e aqui nós temos o Sistema Nacional, né? O Sistema Nacional, ele tem alunos adultos de 18 anos, tá? Esse aqui é obrigatório? Não. Que pena, né? É, não é obrigatório. Beleza? Obrigatório é só até os 17 anos. Então, quais os níveis que nós temos? Ó, os níveis, o primeiro é esse aqui, primeiro nível, esse aqui é o segundo nível. Primeiro nível é obrigatório, que é a educação básica. Aqui, ó. Esse é o primeiro nível, tá? E o segundo nível é esse aqui, o ensino superior, beleza? 2 níveis de educação. Agora, esse aqui são os sistemas de ensino. O Sistema Nacional de Ensino é outra coisa a ser pensada. É ser pensada uma política para todo o Brasil. Então, quando falar sistema de ensino, é isso aqui, ó. Sistema de ensino. Quando falar Sistema Nacional de Ensino, são políticas de avaliação, de condução, de diretrizes, de elaboração, de possibilidades para coordenar todos esses sistemas de ensino aqui. Beleza? Então, não pode confundir. Sabia, então, diz assim, com efeito, título 4 dos níveis de modalidade da educação de ensino, vou circular isso aqui, né? Dispõe sobre a educação básica, você já sabe o que é, vai dos 4 aos 17, que compreende a educação infantil. E o que é educação infantil? Aluno que está no sexto ano ele está no primeiro ano ele está com 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente. Então, com 6 anos, no primeiro ano da educação infantil, segundo ano da educação infantil, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano da educação do ensino fundamental, né? Do ensino fundamental. E 4 e 5, educação infantil. Muito bem, então você já sabe o que é educação básica, que eu vou somar para ser a básica, agora tem que ter o 15, 16 e 17 anos. Fechou o que é educação básica? Que compreende educação infantil, ensino fundamental, então está aqui educação infantil 4 e 5, educação infantil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, é o ensino fundamental. 15, 16, 17, o ensino médio. E educação de jovens e adultos. O mesmo título 5 dispõe ainda sobre a educação profissional, a educação superior e a educação especial. Deixa eu ver aqui. Na sequência, o título 6 trata dos profissionais da educação e o título 7 dos recursos financeiros. Isso aqui está dizendo para você que ele resumiu o que é a LDB. E aí, para você estudar tudo isso aqui com detalhes, você vai aqui nas descrições, já tem o vídeo 1 e o vídeo 2 da LDB para você acompanhar, tá?
Ó, Sistema Nacional de Educação. Não é sistema de educação, hein? Sistema de educação são três, lembra? Sistema municipal, estadual e federal. Sistema nacional é o que cuida das políticas para todo o Brasil. Então, não esqueça, coisa nacional ali é outra coisa, hein? Oportunidades de criação de um sistema. Quando o Brasil passou por elas? Quando começamos a trabalhar na República de Vargas, o Grupo Pioneiros da Educação vai começar a falar que nós precisamos pensar no todo. Em 34, nós tivemos a Constituição Federal, que já falou na palavra sistema, já colocou na Constituição. Primeiro um grupo de estudiosos, agora na Constituição. Em 37, tivemos o Estado Novo, e o Vargas não conseguiu cumprir tudo aquilo que ele prometeu, né? Entramos em estado de sítio, então aqui zerou, né? Em 46, ainda Vargas, Constituição Federal, exige a fixação de diretrizes e bases. Lembremos que a base, como diz, né, é o meio, diretrizes é o fim, e o Saviano chamou que essas duas coisas aqui podem ser entendidas como sistema. Em 88, a terceira oportunidade, nós tivemos a nossa Constituição Cidadã, né, que vem trazer a discussão do modelo de educação tradicional, substituindo por um democrático, que tenha a gestão participativa, que tenha a discussão do currículo, do modelo de avaliação, né? E todos os dias a gente tem que tentar trazer essas ideias à tona para não deixar a cadela do fascismo parir filhos a ponto de acabar com aquilo que é democrático, né? Hoje mesmo eu dei uma aula para alunos do ensino médio, e o livro foi o Ateneu, que fala sobre escola, e o diretor da escola, o diretor Ateneu, é um diretor ainda conservador, é um diretor focado nessas ideias tradicionais, né? E aí eu perguntei para os alunos, vocês já viram alguma escola fazer propaganda, né? Colocar alunos no outdoor, dizer que o sistema de ensino é de qualidade? Eles disseram, a todo momento a gente vê isso, a cidade está cheia, né? Falei, mas tem uma escola que não faz, né? Qual não faz? A escola pública. Você nunca viu, né? Estude na escola estadual, não sei o quê. Por que que não faz? Ah, porque ela não é de qualidade, eles me responderam. Não, é porque ela não é empresa. A empresa que precisa de propaganda, a escola pública não precisa, tá? Então, aí, isso vem quando? Vem com a Constituição de 88. 2010, nova oportunidade, Conferência Nacional de Educação, tá? Então, essa lei que ele vai analisar, ele vai dizer para nós o seguinte, essa lei, ela traz um conjunto unificado e articulador de toda a educação do país. A Conferência Nacional é assim, os municípios, eles fazem conferências municipais de educação. E aquelas ideias que ficaram legais, pertinentes e abertas, né, mas que são importantes, elas vão levar para a Conferência Estadual de Educação. E ela vai subindo, aí a gente vai ter a Conferência Nacional de Educação, de modo que os problemas a serem discutidos ali na Conferência Nacional, eles começaram de baixo para cima e eles pertencem ao dia a dia da escola do país, tá? Então, dali vão sair normas válidas em todo o território e a garantia de padrão de qualidade. Nós temos 26 estados e 5.565 municípios. Eles passaram por conferências municipais, pelas estaduais, e agora vão para as nacionais. Então, é a partir da Conferência Nacional que nós vamos ter um diagnóstico, um panorama da educação no país, para que o Conselho Nacional consiga avaliar se o Plano Nacional está em andamento. Professor, não estou entendendo nada, então vamos lá no comecinho. Qual que é o título? Organização da Educação Nacional. O Sistema Nacional de Educação é uma forma elaborada para melhorar a educação do país. De onde tiraram as dúvidas e os problemas? Do Conselho, do Fórum Nacional de Educação. E esse Fórum Nacional de Educação, então, passou pelo sistema, foi elaborado estratégias, e a gente quer saber se está dando certo. Quem que vai avaliar isso? O Conselho Nacional de Educação. É isso que ele está trazendo para a gente, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Está aqui, ó. Tá vendo? Então, a conferência mais o fórum vão gerar situações
que vão balizar assim, como se fosse um censo, né? Como se fosse uma contagem, uma metrificação, uma parametrização dos problemas atuais da educação. Elas serão levadas para o sistema vai elaborar estratégias que serão incorporadas no Plano Nacional de Educação, e a partir disso, o Conselho Nacional de Educação vai avaliar se está tudo certo, se estão colocando tudo em prática para melhorar a educação do país. Olha o que ele diz, importante citação dele aqui, a diferença de governo com o Estado. Quando um governante qualquer diz assim, isso não é problema do meu governo, isso aconteceu um erro no governo do fulano, tá? O governo ele é representado por um grupo ideológico que foi eleito, vamos colocar aqui por 4 anos, tá? O Estado, ele é perene, ele dura mais. O Estado, por exemplo, o presidente Lula saiu, entrou a Dilma, que saiu, entrou o Temer, que saiu, entrou o Bolsonaro, que vai sair, vai entrar outro. Isso significa que a pessoa é infinitamente menor e menos importante que o Estado. Ela é passageira, ela é temporal, ela está. O Estado é. O Estado ele não está, ele configura um estágio que não passa com o tempo. Então, quando diz que a educação é um problema do governo anterior, está errado. O governante tem que dizer que a educação é um problema de Estado, ou seja, o Estado que está ali sempre existindo tem que resolver isso para nós, independente de quem está no governo. E o Demerval explica assim, ó, não se pode também enfraquecer o caráter público, ó, vou até grifar aqui, né? Do Nacional de Educação, com a consideração de que educação é uma tarefa não apenas do governo, mas de toda a sociedade. Por que ele fala que se a gente somar a sociedade, vai enfraquecer a educação? Porque se você somar a sociedade, você vai colocar os amigos da escola, você vai colocar as pessoas que não têm a competência administrativa, pedagógica, o treinamento na área da educação, experiência na área da educação, isso enfraquece. Então, a população, ela pode participar dos processos de educação do Brasil? Pode participar. Mas é tarefa de quem? É tarefa do Estado. Ok? Ó, de fato, não é uma tarefa de governo, tá vendo? É uma tarefa de Estado. Então, o governante não pode dizer, o fulano que lá foi culpado. Não, não. Ele está no governo agora, não tá? O que ele tem que fazer para melhorar? É isso que ele tem que fazer. Beleza? O que se quer? Uma escola pública, gratuita, leiga e obrigatória. E eu vou dizer mais, única. O que é única? No meu desejo, eu queria que não existisse escolas particulares. Que a gente tivesse uma única escola, que os filhos dos prefeitos, dos deputados, os filhos dos senadores, os filhos dos presidentes da República, eles estudassem na mesma escola de qualquer cidadão. Desta forma, nós não teríamos nenhuma divergência, a escola seria única para todos, a formação não criaria abismos sociais. Vou te dar um exemplo, né? Isso não está tão longe, né, de nós. Ramsés III, 1270 anos antes de Cristo. Ramsés III, ele teve 2 esposas. Uma, Izete, a Bela, que virou o nome Isabela. A outra se chama Nefertari. Com Izete, a Bela, ele teve um filho chamado K. E com Nefertari, ele teve uma filha chamada Nefertiti. A esposa Nefertari teve problemas no parto, não pôde gerar mais filhos. E ele não amava mais Izete Abela, não queria ter mais relacionamento com ela. Foi chamado pela esposa, rapidinho esse conto, você vai gostar. Foi chamado pela esposa, a esposa disse, se relacione de novo com sua primeira esposa, tenha mais filhos com ela. O K tem problema de coração, não vai conseguir governar o Egito, nós estamos sem herdeiros, a dinastia está em risco, nós precisamos cuidar disso. E ele respondeu, eu não quero dormir com mulher alguma, eu te amo. Não, mas não pense no amor, pense no Egito. O Egito vai agradecer esse ato seu. Eu estou pensando lá na frente. Ele disse, posso pensar essa noite, amanhã eu te respondo? Ela, claro. Ele passou a noite inteira acordado. De manhã ele convocou os seus secretários ali, né? Todos com aquelas roupas especiais, cabeças, aquelas máscaras que eles usavam nas situações oficiais do governo, cajado na mão, e ele sancionou uma lei, repito, há 1270 anos antes de Cristo. Ele disse assim, para não transar contra a mulher e não ter o filho, né? Ele disse assim, a partir de hoje, todas as crianças do Egito
terão a mesma educação que o filho do faraó tem direito. Assim, na ausência do faraó ou de seu filho, qualquer cidadão poderá governar o Egito com a mesma qualidade e competência. Olha que show, velho! 1270 anos antes de Cristo. Vamos dizer que esse cara é comunista na atualidade, né? Não, ele é humanista. Ele quer uma coisa única para todo mundo, ele quer direitos iguais para todo mundo. Você pode chamar o nome que você quiser, mas isso é maravilhoso. É uma utopia? Pode ser uma utopia, mas é maravilhoso enquanto ideia. Vamos tentar colocar isso na prática um dia, tá? Vamos trabalhar para isso. Beleza? Olha aqui o que diz o artigo 205 da Constituição Federal. Escola concedida como direito de todos e dever do Estado. Direito de todos. Beleza? Muito bem. Aqui, então, nós temos o Conselho Nacional de Educação, formados por experientes da educação. E esses experientes da educação, cara, sabe o que eu penso? Eles não estão fazendo parte da nossa base governista, participando do Conselho Nacional de Educação nesse momento. Não teria que ser, e teria um monte. Você está aqui, ó, Valesca Zanella, da UNB. Ela deveria estar no Ministério da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher. Dá uma olhadinha. Sigam no Instagram, dá uma olhadinha no YouTube dela, nas lives que ela faz. Extremamente lúcida, educada, inteligente, ativa, atuante naquilo que a educação precisa. Olha só, Marilena Chauí, ex-secretária de Educação de São Paulo, Cortella, ex-secretária de Educação de São Paulo, Demerval Saviani, Leandro Carnal, nós temos um monte de gente competente. Aqui mesmo em Uberaba, nós temos o professor Assir, nós temos o professor Pedro Lucas, temos o professor... assim, tem um monte de gente lúcida que pode ajudar na educação, que estão de fora. A educação está sendo politizada, ideologizada, né, com poucos recursos, o Ministério da Cultura foi fechado, é por isso que a gente tem esses caras escrevendo esse tipo de artigo, porque não estão de acordo com o que está acontecendo, né? Bom, no sistema democrático, na nossa utopia, no nosso sonho aqui, né? Estados e municípios poderão expedir legislação complementar. Por isso que fala que é sistema de colaboração. Aí eu tenho uma lei que vem lá de cima, que vem lá do Sistema Nacional de Ensino. Tá? O Estado cumpriu aquilo ali, mas ele tem particularidades. O município cumpriu aquilo ali, mas tem particularidades mais específicas ainda. Eles podem criar uma legislação própria? Pode. De qual nível? Complementar. O que é uma coisa que complementa? É você pegar uma coisa que já existe, X, e somar com mais outra coisa, X'. Então, você vai ter aqui ó, um universo bem maior. Eu posso colocar o X' no lá o X? Lógico que não, porque você estaria passando por cima do Sistema Nacional de Educação. Aí não pode. Por isso que é complementar, beleza? Quanto aos recursos, de onde vem o dinheiro? Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. Esse dinheiro aqui, ó, do Fundeb, ele é direcionado para qual nível de ensino? Para a educação básica. Lembra? A educação básica, ela vai de 6 até os 14 anos. São 9 anos de ensino aqui, né? Então, esse Fundeb é para garantir escola gratuita de qualidade leiga para esses alunos nessa faixa. Fundo manutenção desculpa, né? Tem mais uma aqui, né, professor? Educação básica, isso aqui, ó, é do sistema de educação do município, mas tem ainda a educação básica, o sistema de educação do Estado, que é 15, 16 e 17 anos. Tudo isso aqui que é da básica, né? Então, a gente não pode esquecer que a básica vai dos 6 aos 17, beleza? Isso é garantido por qual mantenedor? Fundeb. E aí vem Fundo de Manutenção da Educação Superior. Esse aqui, ó, é para alunos que estão cursando, acima de 18 anos, o ensino superior, beleza? Aí tem o Fundes, esses são os recursos. Quanto à formação de professores, é responsabilidade de quem? Já falei aqui, né? Do Sistema Nacional de Educação. Né? Por quê? Se ele trabalha com a formação profissional acima de 18 anos, que é o ensino superior, é aqui que estão os cursos de licenciatura. As prefeituras não podem formar, então, elas podem capacitar o profissional, mas formar não, tá? Então, a formação de professores e qualificação de carreira é de responsabilidade do Sistema Federal de Ensino. Beleza? Fechou?
Porque, olha aqui, os municípios incumbir-se-ão, artigo 11 da LDB, ó, organizar, manter, desenvolver seus órgãos, exercer a ação distributiva, baixar novas complementares, que a gente já falou, autorizar, credenciar. Não está falando em nenhum momento que é função do município formar professores. Então, o município não forma, o Estado não forma, que forma o sistema federal, tá? Quanto ao conteúdo da educação, eu quero saber o conteúdo da educação, a lei máxima nossa, LDB, né? O que fala o artigo 2º? Educação é dever da família e do Estado. Aqui, ó, peguinha de concurso, vai colocar ou do Estado, né? Cuidado, é I mesmo, tá? Da família e do Estado. Qual que é o fim pleno da educação? O pleno desenvolvimento do ser humano. Meu filho estuda numa escola muito boa, de 20 alunos por turma, 18 passam no vestibular. Ela não é uma escola boa, é uma escola conteudística que ensina o conteúdo necessário, habilidades e competências para essa situação. Quando se fala em educação plena, se fala em adquirir esses conceitos e mais adquirir uma qualificação para o trabalho. Então, a educação plena não vai ser atingida somente lá no ensino básico, ela também passa pelo ensino superior, porque lá no ensino superior que forma o sujeito para o trabalho. E vai formar no trabalho para quê? Para ficar rico, para ganhar dinheiro, para montar uma empresa, para explorar o funcionário, para ganhar mais dinheiro? Não, ele vai qualificar para o trabalho com a ideia de exercer a cidadania. Esse é o tripé da educação que a LDB propõe, que toda a Constituição propõe, que todas as leis de educação propõem, que todos os articulistas propõem, do nível de Saviani, né, de Vasconcelos, e tudo mais. Ele diz assim, que a educação plena é aquela que ensina conteúdos para qualificação do trabalho e exercício da cidadania. Beleza? Aí você tem o que eu chamo de tripé da educação. Então, cuidado quando você fala que a escola é boa. A escola é boa quando ela faz isso aqui. Isso aqui é o que se quer de uma escola pública. Beleza? Eu queria também da particular, né? Mas a particular, comumente, ela está mais focada no resultado final. Algumas exceções existem, óbvio, mas comumente ela está focada no resultado final. O resultado final traduz-se em melhor desempenho no Enem. Melhor desempenho no Enem vira propaganda, mais alunos matriculados. Então, eles não estão se esforçando para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Estão se esforçando para o resultado final que o Enem determina. É uma diferença muito grande entre a pública e a privada. Obstáculo para chegar nesse tripé educacional de excelência. Fica claro que tal objetivo não poderá ser atingido com currículos que pretendem conferir competências para a realização de tarefas rotineiras demandadas pela estrutura ocupacional, concentrando-se apenas na qualificação do profissional e secundarizando o desenvolvimento da pessoa e o preparo para a cidadania. Acabei de explicar isso na tela anterior. Então, a escola que ensina X conteúdos e avalia esse conteúdo em um simulado, somente por simulado, questões de marcar X, questões de múltipla escolha. Ela anulou o aluno surdo, ela anulou o aluno que tem altas habilidades, ela anulou o aluno que tem dons artísticos, superdotação, ela anulou qualquer tipo de interação social, porque as provas são feitas em silêncio, cada um em fila, um atrás do outro, e ela ranqueia esse aluno. Ela dá um prêmio para o aluno que ficou em primeiro lugar. O aluno que ficou em primeiro lugar, ele ganha desconto na mensalidade, né? O aluno que ficou em último lugar, em centésimo lugar, que é o último, ele simplesmente é deixado de lado, e esse aluno não se faz nenhuma estratégia para que ele melhore a sua capacitação. Ou seja, para que isso melhore, nós devemos que alterar o currículo. Uma ideia, são várias, a gente vai ter aula sobre isso, mas uma ideia é não avaliar o final, é avaliar também o processo. Como se avalia o processo? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um piloto de avião. Vamos colocar um piloto de avião. Esse piloto de avião, no ar, ele tem nota 10. De 0 a 10, ele tem 10. O cara voa muito bem, tem senso de resposta muito rápido, raciocínio muito rápido, situações de emergência ele se destaca, o computador deu um problema, ele toma ali a direção, ele consegue resolver o problema ali no ar. Mas quando ele vai pousar, no pouso, ele é nota 2. Cara, de cada 10 pousos que ele faz, 8 tem problema e só 2 tem êxito.
meio torto, né? Não consegue se articular direito, entra mal, o avião bate, danifica a máquina, põe em risco as pessoas, né? Se a gente somar, se a gente pensar só na nota final, ó, vamos pensar só na nota final, 10 mais 2 totalizaram 12, dividido por 2, a média dele é 6. Média 6 não é azul? Média 6 azul, ele está aprovado. Você voaria com esse cara? Resposta não, né? Então, o que a escola tem que fazer? Ela não tem que se preocupar só com essa nota que tirou 2, está na média tal. Média não qualifica a competência. Ela tem que capacitar esse profissional para que essa deficiência de pousar seja sanado. Tá? Então, não importa a nota, importa que ele aprenda a pousar o avião com qualidade. Tá? A mesma coisa em qualquer outra área. Essa situação foi só um exemplo. Né? É, o aluno, ele sabe, ele sabe tudo, menos matemática. Então, a gente ou deixa de dependência, ou a gente aprova e deixa ele passando, né? Ele que se vire depois. Não, a escola tem que ensinar matemática para ele, levantar outras estratégias para que ele aprenda isso. Tá bom? O novo currículo agora, o que ele pede? Né? Se o obstáculo é o currículo anterior, o novo currículo é resiliente. O que significa? Que ele tem que estar menos engessado e mais atento às especificidades daquele aluno para que ele possa ajudar o aluno a superar essa deficiência aqui, ó, que está evidenciado no seu desempenho. Então, está aqui, ó, educação a ser ministrada deverá garantir a todos o acesso aos fundamentos e pressupostos que tornaram possível a revolução microeletrônica, que é a base tanto dos processos de automação que operam no sistema produtivo, como nas tecnologias de informação que se movem nos ambientes virtuais da comunicação. E ele termina dizendo, ó, ensinar o uso de mecanismos antes de se aventurar no EAD. Por quê? Tem aluno no EAD que não sabe como funciona o sistema virtual, não teve treinamento. Tem até um vídeo rodando na internet de um senhor que estava fazendo o curso, não estava conseguindo configurar a sua transmissão. Aí o professor disse assim, sai e entra de novo. Na linguagem que a gente está acostumado, né, é fechar o sistema e abrir novamente. Ele fez o quê? Ele se levantou da cadeira, foi até a porta, você viu isso no vídeo, e ele volta. Quer dizer, a gente ri no começo, né, porque é uma cena relativamente engraçada, mas qual que é o grande erro desse processo de educação que depois nos faz chorar? É que você já aventurou num processo que está lá no fim, sem apresentar um meio para o cara, tá? Então, é necessário você ter aulas que vão se adequar a essa nova situação educacional. Tudo que a gente vive está ligado com eletrônico e com alguma coisa ligada à tecnologia. Então, o sujeito tem que saber como funciona primeiro, ele tem que se habituar a isso. Deu uma aula esse ano, no primeiro ano do ensino médio, que um aluno disse para mim, professor, eu não vou conseguir fazer seu trabalho. Mas por quê? Porque eu não sei fazer PowerPoint. No nono ano, onde eu estudava, não teve aula ano passado. Eles aprovaram a gente assim, ó, e eu não sei fazer. E aí, o que eu vou fazer? Você é burro, tá reprovado? Claro que não, eu interrompi o meu conteúdo ali, ó, fui dar uma aula de como montar uma apresentação no PowerPoint para os caras. Ah, mas aí atrasa o conteúdo. Eu não estou preocupado. Não adianta eu andar com conteúdo. Eles não têm os saberes necessários para continuar com o conteúdo lá na frente. Tem que parar, voltar. E se isso for articulado com a coordenação, com os pais, com a escola, com a comunidade, não há prejuízo. Não há prejuízo, há só ganho. Né? Hoje eles sabem fazer. Hoje eles estão mais rápidos. Aí eu posso acelerar um pouquinho. Tá vendo? Bem legal, ó. Nem só de positivismo vive o homem. O que é o positivismo? Lei, ordem, técnicas, normas, tá? Se você for um sujeito positivista, se você é um cara científico, racional, né, e você não vai poder, então, chorar quando seu filho nascer. Você não vai poder assistir nenhum filme, se emocionar, porque isso não é coisa de positivismo. Não vai poder rezar, porque isso não é coisa de positivista. Mas se você for só sensível também, religioso, abstrato, né, você vai perder também várias coisas importantes. Então, por isso que é necessário a gente ter uma noção técnica e também uma sensibilidade para trabalhar na educação. É necessário cumprir metas, horários, fazer planejamento, cumprir conteúdos, mas é necessário também sentir o quanto aquilo está sendo eficiente ou não na sala de aula. Saviano diz assim, ó, é preciso operar um giro na formação da direção de uma cultura de base científica que articule num complexo compreensivo
as ciências humano-naturais. Então, é necessário, ó, não é excluir ciência, que assim, aqui no caso, ciência é a mesma coisa de positivismo, tá? Então, a cultura de base científica na escola, ela não deve ser substituída por uma escola humanizada, ela deve ser somada. Então, a gente deve continuar ensinando física, matemática, mas essas matérias não podem ser colocadas num pedestal como se fossem as coisas mais importantes. Elas não são as mais importantes. Elas são muitíssimo importantes. Tanto quanto história do seu povo, história da educação, filosofia, geografia da sua região, né? E ele continua dizendo que estão modificando profundamente as formas de vida, passando-as pelo crivo da reflexão filosófica, olha aqui, ó, e da expressão artístico-literária. Beleza? Então, agora a gente vai ter que somar isso aqui ao que a gente já tem, né, na escola. Beleza? É este o desafio do Sistema Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, de 2011, ele era para ser feito, ele foi reelaborado e foi publicado em 2014, que vai acabar, já que ele é decenal, em 2024. Então, o governo da Dilma sancionou o Plano Municipal o Plano Nacional de Educação. Só que isso aqui não foi o que Demerval assinalou ou estudou. Ele estudou esse para nós. E nesse de 2011, então pressupõe, né, que deveríamos começar outro em 2012, atrasou, você está vendo, né? Este de 2011 tinha 295 metas. Cara, não dá para você resolver 295 metas na educação. Eu tenho um curso de redação para alunos do ensino médio na cidade. Como que eu faço? O aluno ele me apresenta a redação número 1, vamos supor que ele me apresente com 15 desvios que não são bem aceitos para uma redação de excelência. Se eu apresentar esse 15 desvios para o aluno, ele fica desmotivado, ele não quer mais escrever, ele tem vergonha, ele não vai dar conta de resolver os 15. Não é eficiente apresentar isso para o aluno. Então, o que eu faço na redação número 1? Tem 15 desvios. Eu mostro para ele 2. Com 2 desvios, ele fala assim, ó, professor, esses 2 desvios aqui, ó, eu consigo melhorar para a próxima redação. Vou colocar a redação do lado, vou olhar, vou lembrar que tem esses problemas e tal. Então, isso significa que na redação número 2, ele vai ter 13 desvios, porque esse ele já evidenciou e já melhorou. Tá? Então, o que o Demerval Saviani está fazendo é a mesma coisa que eu faço no meu curso. Eu vou enxugar isso aqui, ó, tá? Qual que é a vigília? Avaliação periódica, acompanhada pelo Poder Legislativo. A primeira avaliação é feita no 4º ano, então em 2014, deve ser feita em 2015, 16, 17, 18, beleza? E deve fazer uma segunda antes do segundo ano do término. Então, tem que fazer uma até 2022, para, a partir de 22 a 24, elaborar um outro plano que começaria em 2025 e iria até 2035, certo? Bom, então você está vendo quem é que vai fazer essa avaliação? É o Sistema Nacional de Ensino de Educação no país, tá? Fórum Nacional de Educação é o órgão representante da sociedade civil na educação. O que é uma sociedade civil? É quem não está ligado à própria educação, é o povo, né? Então, o Fórum Nacional leva as demandas da comunidade para serem colocadas dentro da estrutura educacional do país. O que a escola tem que fazer para sanar as dificuldades da educação? Então, escola e sociedade está de mãozinha dada, tá? O que esse fórum faz? Define políticas básicas de educação, diretrizes na educação orçamentária, na execução orçamentária, Plano Nacional de Educação, procedimento de avaliação diagnóstica para o próximo Plano Nacional de Educação. O fórum divide com o conselho o lugar de instância máxima da deliberação e avaliação do Sistema Nacional de Educação. Então, eu tenho o fórum mais o Conselho Nacional de Educação, eles são a instância máxima, aqui a gente vai ter, a partir dos dados fornecidos por ele, a criação de um Sistema Nacional de Educação, ok? Esse Sistema Nacional de Educação, ele vai coordenar com os outros subsistemas
vão se organizar. Sistema municipal, sistema nacional, sistema federal. Beleza? É isso, né? Acho que deu para entender. Espero que tenham gostado um pouquinho. Peço para vocês que deixem os comentários, que compartilhem o vídeo, tá? Qualquer coisa, estou às ordens, esperem os próximos.